Boa noite. Então, vamos para os nossos pensamentos, fechar os olhos e vamos começar a nos concentrar, preparar para todos os ensinamentos que serão nos passados hoje. Agradecer também a presença dos nossos irmãos espirituais, que estão presentes para nos orientar, e os que também estão aqui como ouvintes. E como nós, estamos todos encaminhados, estamos todos seguindo no caminho para o nosso florescimento. Então vamos aproveitar e rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, vamos lá. Estão todos nos ouvindo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Dando sequência aqui ao nosso estudo da semana passada, sobre as provas, né? Escolha das provas. Nós vamos comentar hoje a partir da questão 260. Então, Kardec pergunta aos espíritos: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E eles respondem a Kardec: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com a gente dada a prática de roubar. Então, vamos ler aqui também a letra A aqui e depois a gente faz um comentário geral, tá? Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque neste mundo só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Então, o que ele diz? Por que que um espírito muitas vezes deseja reencarnar num meio mais, como a gente costuma dizer, né? Aquela que nos traz, de certa forma, risco, né? Perigos. Por que que um espírito pede para nascer ali? Porque é uma prova pela qual ele se propôs a passar. Então, ele tem que testar, ser tentado naquela condição. Então, como ele diz aqui, para lutar contra o instinto do roubo, ele precisa se achar em contato com pessoas que possuem este mesmo vício, esse mau hábito, por assim dizer. Então, isso aqui é só uma analogia que os espíritos estavam mostrando a Kardec, até porque, se nós trouxermos isso hoje para uma evolução, entre aspas, né, do crime na sociedade atual, a gente não tem como dizer assim, aquele meio traz prejuízos, esse não traz. Aqui só encontramos pessoas honestas e lá naquele grupo
só encontramos pessoas de más tendências. Hoje é praticamente impossível nós reconhecermos isso tentando de forma visível, né? Separar, por assim dizer, esses grupos. Isso não existe mais. Na época de Kardec, principalmente, em se tratando aqui de primeiro mundo, isso era mais fácil de se observar. E era raro, muitas vezes, num meio onde houvesse conhecimento, onde houvesse cultura, onde houvesse ali princípios da nobreza, né? Encontrarmos, digamos assim, pessoas com tendências, com instintos ao roubo. Eles não tinham essa necessidade. Ah, mas eles eram totalmente evoluídos moralmente? Não, eles tinham outras tendências que poderiam não ser boas. Outros vícios morais, outros vícios materiais. Mas aqui, hoje, a gente já não consegue mais, né? Nós vamos encontrando por aí, a olhos vistos, pessoas que sequer fazem questão de esconder as suas más tendências, né? Principalmente pessoas que muitas vezes trazem por missão, né, por prova, a questão de administradores, seja de empresas, seja de instituições públicas, instituições comerciais, muitos deles instituições de justiça, muitos deles não fazem a menor questão de esconder as suas tendências às corrupções, às conveniências de agirem ali a qualquer preço. Não faz diferença para eles. Então, a gente hoje, com o advento da internet, coisa está acontecendo lá do outro lado do mundo e nós já estamos sabendo por aqui. Então, hoje, é quase impossível a gente dizer assim, não, eu não nasci, né, próximo, no meio de pessoas de má vida. Hoje está meio complicado, né? Porque a gente não conhece o vizinho do lado. Às vezes a gente não sabe quem está dentro da nossa própria casa. Por exemplo, hoje nós encontramos muitas questões de pedofilia, de maus tratos à criança, dentro da própria família. Então é difícil, né? Nós traçarmos assim um limite, olha, até aqui é gente do bem, daqui para lá não. Né? Hoje não se sabe. Graças a Deus o número de pessoas boas ainda é maior. Né? Pode parecer aos nossos olhos que não, mas é. Então há nessa necessidade de nós estarmos frente a frente com o perigo da tentação pela qual nós precisamos passar para que, em função do uso do nosso livre-arbítrio, nós possamos tomar a decisão certa. O que eu vou fazer? Eu vou resistir a isso ou eu vou ceder a essa tentação? Então, por isso que ele diz, né? Kardec ainda pergunta, quer dizer que se não houvesse na Terra pessoas, né, de maus costumes, este espírito leviano que precisa passar por essa prova não encontraria ali um meio apropriado ao sofrimento dessas provas? Não, ele não ia encontrar, ele ia ter que reencarnar num outro mundo de expiações e provas ou de uma categoria similar à Terra para conseguir passar por esse teste, porque nos mundos superiores não existe isso, né? Quando nós nos esforçarmos um pouquinho mais para fazer da Terra este mundo um pouco melhor, aqui também nós não encontraremos essas condições. O mal por si só não existirá. Haverá ainda problemas? Sim. Nós não vamos nos regenerar da noite para o dia. Um mundo em regeneração não significa que ele está totalmente regenerado. Ele passa de transição e entra para um mundo em regeneração, onde aquelas pessoas que estão ali têm tendências e hábitos que irão torná-los
regenerados. Eles já trazem consigo essa ideia de que somente o bem vale a pena, mas ainda existem algumas reminiscências. Então, até esse mundo em regeneração se tornar regenerado, vai um longo processo, né? Porque nós precisamos de muitas idas e vindas para que essa condição se estabeleça em nós, tá? Entenderam aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Ana, Fabi, Para mim tá tudo bem. Podemos prosseguir, Carla. tá tranquilo? Então tá. Sim, tá tranquilo. Ana, Fabi, tá tranquilo? Estão acompanhando bem aqui? Tudo tranquilo. Para mim tá tudo tranquilo. Então tá bom. Vilmar também? Acho que o Vilmar deu uma saidinha, foi ajudar a Chay. Não, tô aqui. Então, tá tranquilo? Algum comentário? Não. Vamos seguir. Então tá bom. 261. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.? E aí a resposta: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências, tá? Então, é como ele coloca aqui para nós, né? Aqui fica muito claro, provavelmente aqui talvez nem precisássemos comentar, mas é algo que a gente consegue entender, né? Então, é quase certo que nós, na atual, por exemplo, encarnação, nós percebemos já algumas evolução, né, ou algumas evoluções em nós em relação a algumas falhas que nós já conseguimos trabalhar. Então, nós não estamos provando todos esses problemas ao mesmo tempo, salvo nessas questões aqui, como os espíritos dizem a Kardec. Digamos que na prova da riqueza nós tenhamos nos tornado avaro, egoísta e dedicado toda essa nossa fortuna para os prazeres mundanos, os prazeres da sensualidade, os prazeres materiais únicos e exclusivamente, certo? Então, quando nós estamos passando por alguma prova, por exemplo, estamos passando por necessidade também, porque a questão do egoísmo e do orgulho, ela não está presente apenas em quem possui riquezas. O orgulho é um vício que pode pertencer a qualquer um de nós, se não a todos nós, né? Quem pode se dizer assim, eu garanto que sou 100% humilde, né? Então tem gente que diz, eu tenho orgulho de ser humilde, pronto, já não é mais humilde, né? Então a gente pode estar passando por grandes dificuldades materiais e ser uma pessoa orgulhosa. Ser aquela pessoa que tem uma grande dificuldade de aceitar ajuda, inclusive ajuda material. Então, às vezes, a gente percebe isso.
Não que a gente queira ajudar alguém com a intenção de humilhar aquela pessoa na sua necessidade, não. Por isso que se diz, né? O que faz a tua mão direita, a esquerda não precisa saber. Então, doa em silêncio, não precisa expor para ninguém que tu ajudasse alguém, coitado, está em dificuldade, não. Já basta a própria situação por si só, nós não precisamos piorar aquilo ali. Mas tem pessoas que têm dificuldade de aceitar. Ou então, ainda que aceite, se acha na condição, muitas vezes, de rejeitar determinadas coisas, né? Isso eu não gosto, isso eu não quero, essa marca não é a que eu costumo usar. Então, vejam, né? Quando a gente está passando por necessidade, o que menos nos preocupa é a marca de qualquer coisa, né? Seja de roupa, de alimentos, né? Tudo que nós queremos é suprir a nossa necessidade, principalmente a nível de fome, né? Então, não é que nós vamos servir, por exemplo, um prato, trabalhamos, por exemplo, com alimentos, no dia que nós vamos oferecer marmitas para alguém, nós não vamos preparar aquela marmita de qualquer jeito, como quem joga uma lavagem aos porcos. Não, nós vamos servir aquela marmita como se estivéssemos servindo o nosso prato. Com respeito, com amor e principalmente nós estamos doando aquilo para alguém, vamos envolver aquele alimento além do que ele próprio significa, de energias que sejam transmutadas para aquele que está recebendo em muita saúde, em alegria, em gratidão a Deus por ter recebido aquele alimento naquele momento, que ele possa levar, compartilhar com um filho, com alguém que ficou na sua residência, que não pôde sair para receber esse alimento. Então, tudo isso no preparo daquilo que nós vamos doar para alguém vai junto, porque o pensamento tem essa força. É como se nós magnetizássemos aquele alimento, como quem magnetiza a água, para oferecer a alguém. Certo? Então, isso é muito importante que a gente entenda isso, né? Muitas vezes o orgulho está também presente, o egoísmo também estão presentes nas condições de baixa renda, né? Nas pessoas que têm grande dificuldade. Entenderam aqui? Sim, tranquilo. Então tá. Se alguém quiser comentar, trazer algum exemplo, tá? Alguma coisa, pode trazer, não tem problema. Questão 262 aqui, ó. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, apesar de nós termos sido criados simples e ignorantes, carecidos de experiência, chega um momento que esse nosso caminhar nos torna apto, como está explicado aqui. Assim como a criança, né? Ela vai aprendendo pouco a pouco a se equilibrar, a pedir, a se posicionar, a escolher aquilo que ela quer fazer, até se tornar um adulto responsável dentro daquilo que lhe foi proporcionado. Então, o que precisa? Orientação, carinho, amor, educação moral, educação espiritual, para que possa fazer as melhores escolhas possíveis para a sua vida, envolvendo aqueles que estão junto com ela na sua caminhada. Então, principalmente
educação espiritual para que ela possa interpretar a influência que chegam dos bons espíritos, querendo intuí-la nas melhores escolhas, para que ela não ignore isso e não tomando por desespero a primeira solução que chega à sua frente, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por ambição. Por quê? Porque é ali que acontece, o que os espíritos dizem a Kardec. Por desatender os conselhos dos bons espíritos, pode acontecer a queda do homem, tá? Então, ali, a linha A, ele pergunta o seguinte: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Não apressa a expiação, ou seja, aquela reencarnação compulsória, né? Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então assim, Deus tem toda a paciência do mundo conosco. A sua misericórdia é imensurável, porém, a sua justiça é colocada em prática sempre que nós insistirmos por nossa inferioridade em agirmos de má vontade ou não querermos entender que uma reencarnação por expiação está sendo necessário para a nossa melhoria, para a nossa purificação. Então, aí a gente vem aqui de forma compulsória. Entenderam aqui o que isso significa? Nós vamos errar quantas vezes nós quisermos. E Deus vai nos dar sempre a oportunidade da reencarnação. Até que chega uma hora, como aquele pai, né? Que dá o recado pro filho: olha, tô te avisando, ele faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro. Na quinta, o pai bota de castigo. Na sexta, ele diz assim: acabou, tá proibido, não vai fazer mais isso. Chegou. Tira aquele brinquedo, tira aquele celular, tira aquele computador, seja o que for, não vai sair mais, acabou. Entenderam? É mais ou menos isso que Deus faz conosco, só que a paciência de Deus é muito maior do que a nossa, né? A dele é imensurável, não dá nem para comparar. Tanto que nós somos viajores de séculos e basta que a gente dê uma espiadinha, assim, no mundo, que nós vamos ver que provavelmente nós estejamos testando Deus no seu limite, né? Tá complicado para o nosso lado, acho que vai ser todo mundo exilado para Kiron. O que vocês acham? Algum comentário? Eu já estou preparando a minha pedra aqui. Eu já estou pensando. Ô, Carla, Diga. Mas me diz uma coisa, não seríamos praticamente todos nós, salvo as exceções dos mestres que vêm por missão, uma passagem expiatória neste período que estamos vivendo? Eu pergunto, pelo planeta estar passando por essa situação e nós nos afinizarmos com essa condição. Tem um detalhe: o planeta é de expiação e provas. Então, isso Certo. já te responde 50% da questão, mas nem todos nós estamos aqui em expiação. Nós estamos em provas. A tua vida não é uma vida de expiação. Tu não passa por dificuldades de doenças extremas, por dificuldades de locomoção, por dificuldades de sofrimentos dolorosos em família, de fome, de nada disso. Ou tu passa?
Não, de Não, uma então, forma isso não é na isso totalidade, não, mas pontual, sim, todos nós, né? Todos nós temos dificuldades não, em todos os nossos dificuldades nichos são de relacionamento. sim, dificuldades são provas, expiação são esses sofrimentos, assim, que em grande escala, né, que, Uhum. normalmente, provavelmente, nós já tenhamos passado por esse processo. Hoje nós estamos cumprindo provas. Aí estamos aqui nesse momento, muitas vezes, com o intuito de auxiliar também aqueles que ainda não entenderam isso, para aliviá-los Certo. nas suas expiações. Porque, por exemplo, nós convivemos com pessoas que trabalham diuturnamente, única e exclusivamente para aquisição material, que não querem saber de doação, de ajudar o próximo, de religião, de nada disso. Eles provavelmente voltarão em algum processo encarnatório com uma expiação, não mais como uma prova. Vão passar por grandes dificuldades de saúde, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamentos, de aceitação muitas vezes social. Nós olhamos essas pessoas que trouxeram por suas provas, né, administração, e não estão conseguindo fazer isso, continuam promovendo guerras, continuam promovendo corrupção, continuam promovendo destruição da família, legalização do aborto, legalização de drogas. Essas Desviando pessoas verba da não saúde. tenhamos desviando verba de tudo que é lado no mundo inteiro. Então, há nessas pessoas que, segundo Chico Xavier, eles nem reencarnarão na Terra se ela se transformar no mundo de regeneração, tá? Mas serão exilados num planeta mais atrasado ainda do que a Terra, numa forma ainda bem primitiva, para contribuir com o seu conhecimento. Então, eles vão expiar, literalmente, tá? Eles vão atrasar mais ainda os neandertais. Que Não, horror. não, 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 isso não, porque a misericórdia divina não permite que seja dessa forma, né? Tanto que, por exemplo, vamos imaginar assim, eu sou uma pessoa totalmente envolvida na prática do mal. Eu não penso duas vezes em passar por cima de ninguém para adquirir aquilo que eu quero. E aí eu desencarno e fica claro para mim lá depois, porque nós temos que entender isso também, né? Assim como nós temos o esquecimento quando a gente vem para cá, também não temos a permissão de nos lembrarmos imediatamente ao nosso desencarne daquilo que nós fizemos aqui, daquilo que nós fizemos, que nos comprometemos a fazer por vidas pretéritas, tá? Então, isso é gradativo. Então, o que acontece? Quando eu tenho condição de ser orientado sobre isso, quando eu estou pronto para aceitar isso, porque a gente não muda da noite para o dia. Se eu sou uma pessoa envolvida com essas tendências, olha, vou contar com a sorte de querer melhorar, mas a tendência é que eu fique por aqui mesmo, numa zona umbralina, querendo influenciar as pessoas. Seguir os planos. Exatamente, fazendo aquilo que eu sempre fiz aqui. Só Sim. que de uma forma agora que ninguém tem acesso a mim, né? Entre aspas, ali, eu tenho mais liberdade de ação, por assim dizer. Vou me associar àqueles que pensam igual a mim. Aí lá pelas tantas eu despertei, cansei disso. Eu consegui alguém lá que me amou muito em alguma existência, ou até mesmo nessa, ora, pede, né, por mim, e alguém se aproxima, e eu sinto algo que eu preciso mudar. Então, eu aceito esse convite. Então, eu saio daquela zona trevosa, umbralina, e começo a me preparar, começo a compreender que eu vou precisar reencarnar. Aí vem a notícia, mas tu não vai voltar para a Terra. A Terra se regenerou. E para onde que eu vou? Eu vou vai reencarnar lá no mundo de expiações e provas. Pouquinho mais inferior até que a Terra, lá no mundo primitivo. Então, o que vai acontecer? Eu serei levado de tempos em tempos para essa atmosfera desse planeta, para que eu possa me ambientar com aquilo ali. Eu não sou largada lá de soco, assim, ó, agora tu vai, né?
Por isso que a misericórdia divina ela é perfeita. E a justiça divina também. Ela vai nos dar o tempo que a gente precisa para aquela adaptação. Eu vou entender, olha, pronto, chegou lá naquele mundo do Neandertal, como tu disseste, eles saíram daquela fase, entraram no homem mais civilizado um pouquinho, mas ainda não sabe ler, ainda não sabe escrever, está um pouquinho melhorado. Então, tu vai reencarnar lá, tu serás aquele que vai descobrir a escrita. Tu vais auxiliar as pessoas em descobrir a escrita. Então, eu Estimulando a reencarno, fraternidade. estimulando as pessoas naquilo ali. Sempre no sentido de compartilhar aquilo que eu neguei, que eu abusei aqui, que Sim. foi a minha inteligência. Tá? Então, é assim que a coisa acontece. Então, olhando para o que nós estamos fazendo agora, nós não podemos dizer que estamos expiando. Coletivamente, a Terra é um planeta de expiações e provas. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que nós estamos espiando. Eu poderia estar espiando lá no meio da guerra. Mas não, eu estou em prova aqui, num país considerado por Jesus como a pátria do Evangelho. Então, por alguma razão, eu aceitei reencarnar aqui. Então, é como eu falei uma vez, se eu não precisei espiar, por exemplo, pela pandemia, pelo Covid, não precisei espiar agora quando houve as enchentes, mas não significa que eu tenha algum privilégio, não. Talvez o propósito que Deus espera de mim seja o de auxílio, fazer o que tu fez. Estavas lá servindo comida, resgatando animais, que vocês fizeram, né? Então, isso tu estás cumprindo com a tua prova, isso não é espiar. Espiar é aquele que está lá sofrendo, que está perdendo tudo, conquista hoje, perde amanhã, conquista amanhã, perde depois de amanhã. Se não é por enchente, é por doença, é porque perdeu o emprego, é porque tinha dívida, vieram, tomaram tudo. E aí vai, é um sofrimento atrás do outro. Isso é espiar. Nós não podemos dizer que estamos espiando, graças a Deus. Então, como diz Chico Xavier, nós já estamos colhendo, né? Aqueles que estão espiando estão colhendo também. E aqueles que acham que estão vivendo vida plena, que não tem compromisso com ninguém, esses estão apenas semeando. Começando a semear. Exatamente. Entendeu aqui a diferença? Sim, entendi. Entendeu? Tá. Mais alguém? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo. A Rayane não chegou, né? Eu acho. Não chegou ainda. Não, ela Chegar só para fazer ela a tá a prece de caminho. encerramento. Ela disse que está a caminho, mas se eu não, por acaso ela chegar e eu não ver, ela pode me pedir para parar se ela quiser apresentar, tá? Então vamos lá. 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Tá? Muitos acreditam, mas não existe a eternidade das penas. Nós vamos ver isso no livro Céu e Inferno. Então, o céu e o inferno ou justiça divina, segundo Allan Kardec, tá? O livro original. Então, lá ele explica. Não existe a eternidade das penas. Isso era muito comum quando se entendia que havia ou o céu ou o inferno. Então, aquele que pecasse, não se confessasse, não pedisse perdão, não se arrependesse, ele ia para onde? Para o inferno. Ia ficar lá para sempre. Aí surgiu aquela ideia do purgatório e, de repente, alguém resolveu cobrar, né, as preces por indulgência para livrar aquela alma do purgatório para que ela pudesse ir para o céu, digamos. Né? Então, aí é que houve aquele corte, né, quando Lutero dividiu e disse que não concordava com aquelas indulgências que eram cobradas para livrar a alma do purgatório. Então, o que acontece? Aí vem o Espiritismo
somente o Espiritismo para nos explicar que, se Deus é soberanamente justo e bom, como que ele poderia nos condenar a penas eternas, sem nos dar a oportunidade de nós nos refazermos? Então, de nada adiantaria nós sermos bons aqui, né? De que valeria ser bom? De que valeria a justiça? Por que nasce uma pessoa com uma criança com deficiência física se ela não teve nem tempo de escolher entre ser bom ou mal? Né? Aí as pessoas começaram a pensar e começaram a não aceitar mais isso. E aí começaram a se afastar da igreja, daquelas ideias religiosas da época, daquele Deus que castiga, que pune e que não te dá oportunidade de refazer. Então, passa-se todo aquele período, né, da Revolução Industrial, dos grandes pensadores que vão te afastando de Deus, trazem aquela ideia do aproveitamento, muitas vezes, da vida hoje e agora, né, dos prazeres do mundo, porque tudo aqui termina, até que Kardec, com o Espiritismo, restaura a nossa fé e nos explica que, através de um processo reencarnatório, nós vamos ajustando essas nossas contas. Então, começa a fazer sentido. Então, quando a gente diz que o Espiritismo é uma religião, nesse sentido, por quê? Porque o que é o religare, da origem da palavra religião? Religar significa que nós nos afastamos, nos desligamos de Deus, porque desacreditamos naquilo que era colocado para nós, e o Espiritismo vem e nos religa, nos retorna essa conexão com Deus através de uma fé raciocinada, nos explicando o que significa, né, o processo reencarnatório e essas penas e essas dificuldades, expiações e provas das quais nós passamos. Tá? Entenderam aqui? Ficou claro? Jaque, tá tranquilo? Tá tranquilo, tô aqui escutando. Tá? Não, eu sei que estão escutando, eu quero saber se estão entendendo. Aí vai levar alguns anos de prova para isso, mas tô assimilando. Tá, não, quero saber se está entendendo aqui. É claro que a gente vai levar muitos anos ainda até colocar isso numa prática de fato, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: vocês estão entendendo o que isso aqui significa que ele está dizendo? Sim. Tá? Então tá, se estão entendendo, tá tranquilo. Senão a gente tenta esclarecer aqui, pode perguntar, não tem problema nenhum. Se eu não souber, eu vou dizer, olha, não sei, vou procurar uma literatura aqui, procurar uma outra forma, tá? De esclarecimento, mas é só perguntar. Então, aqui, Fabiana também, né? Fabiana ou Ana Fabi, sempre que quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Por enquanto, tudo tranquilo, cara. Então, tá bom. Esses espíritos evoluídos é outro papo. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Tá? O que dirige o espírito? Qual a diretriz, né, que ele tem para escolher essas provas que ele queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Ou seja, digamos que eu tenha o meu vício maior seja o jogo. Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir a seguinte prova. Eu quero ser uma pessoa que vai estar sempre tentada a jogar. Eu quero nascer, por exemplo, num país onde todos os jogos de azar, que a gente chama, sejam liberados. Para que eu seja... Vai sair uma roleta russa, né? Exatamente. E aí eu chego lá e
estão lá num círculo de amigos e eu estou numa situação financeira difícil e a Jaque diz assim para mim: por que tu não pega esse dinheirinho que tu tem e não tenta a sorte no cassino? Vá que tu consigas. E aí eu cedo a essa tentação. Mas digamos que a espiritualidade ainda vai me dar uma segunda chance. Então vamos fazer o seguinte: eu ganhei aquela quantia exata que eu precisava. O que eu tenho? Duas opções: pegar aquele dinheiro e não voltar nunca mais, ou escutar esse amigo dizendo: tá vendo, eu sabia que tu tinha sorte, joga de novo e dobra esse valor. E eu vou lá e jogo de novo. Mas eu tenho a escolha de não fazer isso. Então nós pedimos para reencarnar justamente nessas condições. Então, gente, não se engane, não existe sorte, não existe azar, não existe prêmio, nem existe castigo. Tudo é consequência. A nossa encarnação é o número exato da nossa roupa, do nosso sapato, o endereço da nossa rua, o número do nosso CEP, do nosso CPF, está perfeito, não tem nada errado. Ninguém conspirou contra nós. Única e exclusivamente responsável somos nós. Então, mas eu fui influenciada. Obviamente que eu fui influenciada. Eu pedi para nascer perto dessas influências para que eu pudesse vencer a mim mesma. Mas aí o pessoal diz assim: mas a carne é fraca. Não, fraco é o espírito. A carne é fraca, a carne não pensa. A carne sente os prazeres que o espírito proporciona das suas fraquezas, da sua inferioridade, ou as alegrias das suas conquistas conduzidas. Então, o que é fraco ou o que é forte, somos nós, o espírito. Entenderam aqui? Sim, perfeitamente. Inclusive, quando a gente está, vamos dizer assim, desperto, né, não está adormecido vamos dizer assim, pela carne, pelos prazeres da carne, os prazeres imediatos, a gente se dá conta disso, porque o que está muito facilitado, o caminho mais fácil, a porta mais larga, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque é aí que está, né, a prova. E quando a gente se dá conta disso, a gente vê que o caminho não é por aí, né? O caminho não é esse. Exatamente. E às vezes, já que a gente tem tanta curiosidade em saber como foi a nossa vida passada, que basta olhar as nossas tendências. Aquele esquecimento que a espiritualidade fala que nós temos, intuitivamente nós somos colocados a testes toda hora, e a gente pode se perguntar assim: por que será, né? Que toda hora eu sou confrontado com essa situação. Dá uma olhadinha na escolha que tu está fazendo, que a resposta está ali, logo ali, uma encarnação passada, né? Então, sim, e a gente é testado o tempo todo, né? Que é um sinônimo das provas, né? Como tu fala. Exatamente. Porque a gente é testado o tempo todo pelo filho, que nem sempre condiz com as nossas expectativas. Exatamente. Com os pais, em que a gente é queixosos por ter tido tantas falhas durante a nossa vida, a nossa criação, pelos amigos, pelo cônjuge, enfim. Exato, pelo patrão, todo, pelo colega de trabalho, pelo vizinho. Pelo colega de trabalho, pelo colega de aula, pelos amigos da infância, enfim, chefe, por tudo. Na rua, no trânsito, na casa espírita, na sociedade como um todo. E quando a gente se dá conta disso e tira disso o substrato diário, porque tem que ser doses diárias, né? Exatamente. A vida é homeopática, porque não adianta a gente querer beber tudo de uma vez só. Exatamente. A vida é homeopática. Quando a gente começa a tirar substratos diários do que nos acontece e tentar trabalhar isso de uma forma mais autofraterna, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Com certeza, porque As aí coisas tu não, percebe.
mais fortificado. Exatamente. Porque aí nós estamos percebendo aonde a gente pode se melhorar. Por isso que o estudo e a religiosidade e a educação, por exemplo, através do culto do Evangelho do Lar em Casa, ela é fundamental. Porque ela vai nos esclarecendo, ela vai nos aprimorando o nosso ouvido para que nós possamos perceber aquela influência boa e aquela influência ruim, porque nós somos influenciados diuturnamente. Não. Né? E com isso, né, não digo só o Evangelho no Lar, mas quem não faz o Evangelho no Lar, que pratica meditação, que pratica o Zen budismo, ou que escuta boas músicas, né, porque a música modula, inclusive, a estabilidade celular, porque o nosso corpo, ele é 70% de água. Até as músicas, as notícias, tudo dentro do nosso ambiente, tudo vibracional. Ele não melhora só a qualidade moral da nossa vida, mas ele melhora a qualidade etérica da nossa casa. Exatamente. A nossa própria construção neural, né? Nosso cérebro perispiritual, como André Luiz vai nos explicar lá no livro No Mundo Maior, ele vai dizer que nós temos 3 andares, por assim dizer, no cérebro, tá? No primeiro andar, que são as zonas mais instintivas ali, né? Primitivas. Sim, os gânglios basais. Exatamente. O terceiro mais superior. E nós, por justiça divina, temos a liberdade de transitar em todos estes andares. Sim. Que chamamos de cérebro triuno. Né? Então, para que a gente possa, diante dessas tentações, saber fazer a escolha certa. E não é por nada que muitas vezes a gente cai, como ele disse ali, né? A queda do homem, como ele falou lá em cima. Por que a gente cai? Porque a gente acaba cedendo às influências negativas. Tá? Sim. Não, e é incrível, né? Porque 2022, 2023, uma parte dele, a gente trabalhou muito esse livro. E eu aconselho muito porque é um livro excelente, principalmente o capítulo da casa mental desse No Mundo Maior. Exatamente. Porque é onde tu explica exatamente o que tu falou, né? E aí a gente vem a premissa de fora da caridade não há salvação. Exatamente. Por quê? Porque é a partir da caridade e não assistencialismo, caridade, que a gente consegue ativar o lobo pré-frontal, que é o terceiro andar da casa mental, que só é ativado pelo poder da oração e pela caridade pura. E aí, por isso que se diz que fora da caridade não há salvação, porque a gente não se salva. Exatamente. E esse livro, No Mundo Maior, ele é um livro difícil, não é um livro fácil, não vou mentir para vocês, né? Ele é um livro que precisa ser estudado parágrafo a parágrafo, porque ele traz nomes ali, às vezes, muito científicos, né? Ele não é fácil de ser estudado, não, a gente precisa estar atento, não que isso torne impossível, eu não conheço nada de biologia, não conheço nada de neurônio, não conheço nada de cérebro, não, a gente consegue entender a mensagem que está dentro daquela explicação bem científica do Calderaro, junto ao André Luiz, que era um médico, né? Ele foi Carlos Chagas aqui quando encarnado, e ele lá no mundo espiritual acaba descobrindo coisas que ele nunca imaginou que pudesse existir no nosso corpo fisiológico, né? E inclusive a nível perispiritual. Então é um livro bom, mas a gente tem que estudar assim, né? Com muita paciência, com muito carinho, para que a gente possa compreender exatamente isso que a Jaque falou, né? E ele é lindo, esse livro. Aliás, toda a coleção do André Luiz é linda. Gente, nós chegamos no nosso horário, eu vou só concluir a questão 264 aqui, tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos ali, ó. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Então aí está expiando, ó, tanto, viu, Jaque, aqui, ó, levem a expiação,
né? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que a levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, aí, ó, ele vai expiar. Por que é expiação? Porque vai ser uma vida de misérias e privações. A forma como ele vai passar por isso é que fará com que ele evolua ou não. Se ele escolheu, ele passa a resmungar, a reclamar, a blasfemar o tempo inteiro, aí ele não está evoluindo, ele está dando subsídios para que a próxima expiação seja mais difícil ainda, tá? Então, ali, objetivando suportá-las com coragem, fé e resignação. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Vícios de toda a natureza aqui, né? E como eu dei o exemplo do jogo, tá? Ficou claro aqui, entenderam? Eu acho que essa questão aqui resume praticamente Sim, tudo que a gente tem entendi. dúvida, né? Entre provas e expiações e aquilo que a gente passa é nosso mesmo, não tem jeito. Obviamente que fora da caridade não há salvação, não é porque eu estou espiando que a Jaque vai olhar e vai dizer assim, tá colhendo o que plantou, o problema é nela, não é meu, é teu também. Porque como fora da caridade não há salvação, por dever moral, se tu queres evoluir, tu tens que me ajudar a passar sem julgar, né? Claro que tu tens o livre-arbítrio de me ajudar ou não, mesmo que tu saibas que eu estou colhendo o que eu plantei nessa ou noutra existência. Então, por isso que essa frase, fora da caridade não há salvação, ela é a máxima, porque ela é centrada no que Jesus nos disse, amai ao próximo como eu vos amei, sem julgar e auxiliando o tempo inteiro uns aos outros. Ficou claro, meu povo? Sim, ficou claro. Então, está bom. Alguém? Ana? Ficou claro e doído. Claro, doído, sofrido e espiado. E provado e comprovado. Essa eu Tadinho. gostei. Não vai ficar doído. Não, Fica não vai. tranquila, a gente Não, está todo mundo junto. o Ana, é o seguinte, olha só, se não for doído não tem graça, né? Porque a gente não valoriza, né? Mas é assim mesmo, não adianta. A gente tem consciência disso, né, Ana? Então vai deixar, pode ser doído, mas não precisa ser sofrido. Entendeu a diferença? Claro que dói. Claro. Dói A gente fica perfeitamente, mas só vai ser sofrido se nós não tivermos ali, ó, a coragem para suportá-las. E o que implica essa coragem? Na fé. Se nós tivermos fé, nós não vamos sofrer. Vai ser doído, mas não vai ser sofrido. Porque a gente tem a visão da vida futura, né? E a gente sabe que está passando é porque Deus acha que a gente pode tirar disso um bom proveito. Então vamos procurar nesse limão aí, que ele não é tão amargo assim, que se a gente colocar um pouquinho de açúcar dá para fazer uma limonada. Então é mais ou menos assim. É doído chupar um limão azedo, mas se a gente salpicar um açucrinho ali em cima, tudo fica melhor, não fica? E esse açúcar é o quê? Não. Açúcar não. Açúcar não. Adoçar esse mel, então, né? Dá para dar uma adoçada nesse Bom. limão? Como eu ia dizer. Dá para dar uma adoçada nesse limão. Como é que nós vamos adoçar o nosso limão? Com fé, com resignação, com amizade, com apoio uns aos outros, orando através da prece, né? Então, esse é o mel da vida, né? A quintessência da presença de Deus em nós. Tá bom, Ana? E estamos aqui porque der e vier. Tá ótimo. Então tá bom. Fabi, tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Vilmar, Chay? Tudo tranquilo Tudo aqui. certinho. Então tá bom.
Então, encerramos aqui por hoje. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu gostaria muito, mas eu não me lembro de cor de toda a prece do anjo Ismael, que eu tenho falado e mentalizado muito as partes que eu lembro no dia a dia. Faz a parte que tu sabe, não tem problema nenhum. Peraí, só um pouquinho, que eu vou pegar ela aqui na íntegra, vou fazer toda, peraí. Tá ok. Prece de Ismael. Tá. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Acho que travou aqui. Estão me escutando? Sim, perfeitamente. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria, orientação perfeita no caminho e na virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do teu caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil e pela humanidade inteira. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos encerrando hoje. Eu vou parar a gravação aqui, tá? E a gente já conversa aqui, só um minutinho. Agradecendo a todos pela presença de hoje e aguardamos para a próxima aula.